Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês então um outro tipo de diodo, que é utilizado quando nós precisamos de comutação em frequências elevadas, o diodo Schottky. O diodo Schottky ele é utilizado quando nós precisamos processar sinais em sistemas tanto de pequenos sinais ou até mesmo na parte de potência, tá? E normalmente a gente utiliza ele quando nós não conseguimos, de forma satisfatória, utilizar ali os diodos de uso geral ou até mesmo os diodos para pequenos sinais, né? Bom, então basicamente a gente vai utilizar ele para comutação em alta velocidade, mas lembrando que existe sim algumas limitações com relação ao uso do diodo Schottky, né? Principalmente com relação ali à sua tensão de ruptura máxima, a corrente reversa, também ele é sensível à temperatura, tá? Mas para a gente entender bem o funcionamento aí do diodo Schottky, tá? As características dele, primeiro vamos analisar ali as características dos diodos comuns ou dos diodos de pequenos sinais comuns que fazem ali se tornar necessário o uso do diodo Schottky. Vamos começar com uma revisão rápida lá da aula EA8, quando nós estudamos o tempo de recuperação reversa, mas agora de forma um pouco mais aprofundada. Pensando em um circuito com o diodo comum ali diretamente polarizado, onde nós temos a condição gráfica aí na figura 1, para um tempo menor que T1, ou seja, quando o diodo está conduzindo, ok? Então, os elétrons da banda de condução, eles se espalham na junção e passam para o material do tipo P antes de se recombinarem, conforme o caminho A na figura 2. Enquanto isso, as lacunas passam da junção indo para a região N antes de se recombinar, conforme o caminho B. Chamamos de tempo de vida o tempo necessário para esse processo de transferência das cargas até que ocorra a recombinação. Então vamos supor que o tempo de vida é de 1 microsegundo, ou seja, durante esse intervalo de tempo, os elétrons livres e as lacunas continuam a existir antes de ocorrer a recombinação. Quanto maior a corrente direta, maior o número de cargas passa pela junção, assim como quanto maior o tempo de vida, maior será a penetração das cargas e o tempo de permanência delas em suas bandas de energia. Então, esses elétrons livres armazenados temporariamente na banda de condução e as lacunas na banda mais baixa são chamadas ali de cargas armazenadas. O problema é quando o diodo passa de diretamente polarizado para reversamente polarizado, pois o diodo, mesmo reversamente polarizado, continua conduzindo as cargas armazenadas no sentido inverso. Então, quanto maior o tempo de vida das cargas, maior será o tempo de condução de corrente reversa. Então, essa corrente ela é representada aí para o tempo T1 adiante no gráfico da figura 1. Note que no instante T1, o diodo antes ali diretamente polarizado, é polarizado então depois reversamente. Entretanto, a corrente direta mantém instantaneamente a mesma intensidade, mas agora no sentido inverso da polarização. Então, a corrente permanece nessa condição durante o tempo de armazenamento, TS ali, tá? E vai diminuindo conforme as cargas vão se recombinando durante o intervalo do tempo de transição, TT. O tempo necessário para que o diodo entre em corte é chamado de tempo de recuperação reversa, definido como TRR, no gráfico da figura 1. Ou seja, é a combinação ali do tempo de armazenamento e o tempo ali de transição. Então, em geral, o tempo de recuperação reversa não é algo problemático para sistemas de baixa frequência, como é o caso ali na rede elétrica, a parte ali de distribuição de energia, trabalha com uma frequência baixa, no caso do Brasil, 60 Hz. Usa o diodo de uso geral ali e vai estar tranquilo para a maioria dos casos. Agora, quando a gente começa a operar em sistemas onde a frequência é bastante elevada, e bastante elevada eu digo assim, centenas de kHz para mais, trabalhando com megahertz, com relação à comutação, pessoal, é ali então que o diodo Schottky entra em ação. O que muda então com relação à parte construtiva do diodo Schottky para que ele opere em altas velocidades, comparando ali com o diodo de uso geral, é basicamente que nós vamos substituir um dos materiais por um metal, tá? Então, normalmente é feita a substituição do material do tipo P por um metal, como por exemplo o ouro, a prata ou a platina,
tá? Então, com isso, nós não temos mais a junção PN. Então, nós não temos região de depleção, logo, não teremos cargas armazenadas. Quando um diodo Schottky não está polarizado, os elétrons livres no material tipo N estão em órbitas menores do que os elétrons livres no material de metal. Tá? Então, a diferença entre os tamanhos das órbitas é chamada de barreira Schottky, que é de aproximadamente ali 0,25 volts. Quando diretamente polarizado, os elétrons livres do material do tipo N ganham energia suficiente para passar para uma órbita maior. Então, eles cruzam a junção e passam pelo material produzindo uma corrente direta elevada. Como o metal não possui lacunas, não há carga armazenada, ou seja, não há tempo de recuperação reversa. O resultado disso é que o diodo Schottky pode entrar em corte mais rápido que um diodo comum, podendo operar em frequências maiores, né, chegando ali até a faixa ali dos megahertz. Para ver a diferença de resposta de comutação entre um diodo de uso geral e um diodo Schottky, nós vamos para a bancada testar esse circuito, onde nós temos aí um circuito retificador, que embora ainda nós vamos estudar esse circuito com mais detalhes nas próximas aulas, nós podemos utilizar já esse circuito agora porque ele é bastante simples, né? É fácil aí de entender, ok? Aqui nós temos então o nosso circuito de teste, pessoal, onde temos o gerador de função que vai alimentar os dois ramos aqui que estão em paralelo, né? Onde o primeiro aqui está sendo utilizado o diodo 1N4007, né? Diodo retificador padrão, né? Bastante comum, né? De uso geral, com um resistor de 470 ohms em série. Aqui no outro ramo nós temos também o mesmo resistor, né? O mesmo valor de resistor 470 ohms, com o diodo SS56, tá? Que é um diodo Schottky. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos aplicar uma tensão alternada para fazer o teste dinâmico desses diodos, né? Um teste comparativo com relação ao tempo de recuperação reversa, né? O tempo de resposta para que o diodo passe a bloquear. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é aplicar o sinal de entrada, uma tensão senoidal ali de 10 volts, uma frequência baixa ali, né, 100 Hz, uma frequência aí que, na verdade, nenhum dos dois diodos deve ter algum problema para fazer o seu serviço, que é o quê? Quando eu tiver no semiciclo positivo, né, minha tensão de entrada for positiva, ele irá conduzir, então teremos tensão nos resistores, né? Então, os resistores estão sendo medidos aqui nos canais 2 e 3 do osciloscópio. O 2 medindo o resistor do 1N4007 e no canal 3 o resistor aqui do SS56. O canal 1 do osciloscópio ele vai estar apresentando para a gente a tensão aplicada no circuito, que é a tensão senoidal lá do gerador de funções. Quando a tensão de entrada for negativa, vai polarizar reversamente os dois diodos, né? Então, não havendo corrente, eu quero ver o que? Tensão no resistor igual a zero. Ou seja, quando eu tiver tensão no semiciclo positivo do sinal de entrada, devemos ter a mesma forma de onda nesse intervalo de tempo no resistor, que o diodo estará conduzindo. Quando a tensão for negativa na entrada, a tensão em ambos os resistores deve ser zero, correto? Ok, então vou ligar a saída da fonte aqui, né, do gerador de sinais, e observe aí, né, em amarelo a tensão aplicada, canal 2 aqui, né, o ramo do 1N4007. Normal, né, a tensão de entrada positiva, nós temos o diodo conduzindo, logo temos tensão no resistor. E para o canal 3, mesma coisa. Mas aí, de cara, pessoal, já dá para a gente ver uma pequena diferença nas amplitudes. Eu vou dar mais detalhes sobre isso depois no teste estático, mas no dinâmico já dá para observar que a queda de tensão no diodo Schottky é menor. Tanto é que a amplitude máxima ali da tensão no canal 3, observe que ela está bem próxima ali da tensão aplicada na entrada, ou seja, pouca queda de tensão no diodo. Já o diodo 1N4007 apresenta uma maior queda de tensão, por isso a tensão lá no resistor ela tem uma amplitude menor.
Mas ambos, quando a tensão de entrada é negativa, estão bloqueando, né? Então logo não há corrente no resistor, não tem tensão ali, correto? Isso vale para o 1N4007 também. Agora eu vou aumentar a frequência do sinal aplicada para 1 kHz. Olha aí, pessoal. Ainda não tem nada muito significativo. O diodo 1N4007 começa a demonstrar ali uma leve condução com uma tensão negativa no resistor, ou seja, quando ele deveria estar reversamente polarizado, ele continua conduzindo, mas nada que ainda, em geral, prejudique o funcionamento ou a aplicação dele em determinados circuitos, né? Então, até 1 kHz, os dois aí estão indo bem. Agora eu vou aumentar aqui para 5 kHz. Olha aí, pessoal. Agora é possível ver que o diodo Schottky continua bloqueando perfeitamente, certo? Já o 1N4007, observe que ele continua conduzindo mesmo quando a tensão de entrada está no semiciclo negativo. Ou seja, o diodo reversamente polarizado, por um período ali, né, ainda curto de tempo, continua conduzindo. Isso porque nós temos lá o tempo de recuperação reversa do diodo de uso geral relativamente grande, comparado com o diodo Schottky. Vamos continuar aí para uma frequência maior. Chegando agora em 50 kHz. Observe então a recuperação reversa do diodo 1N4007. Ela está demandando um tempo bem maior, né? Durante todo esse intervalo de tempo aqui, o diodo 1N4007 continua conduzindo, mesmo quando reversamente polarizado. Ele demora bastante aí para essa frequência, né, de 50 kHz. Assim como nós vimos lá para 5 kHz, já não é mais aconselhável utilizar um diodo de uso geral, como ele é. Já o diodo Schottky continua operando no bloqueio para tensões negativas, quando reversamente polarizado, normalmente sem problema algum, porque é um diodo projetado para trabalhar, né, em altas frequências. Tá? Então é importante conhecer tipos diferentes de diodo e conhecer muito bem a aplicação que você vai colocar ele para que você consiga selecionar o diodo adequado, né, com a tecnologia adequada. Então o diodo Schottky é muito rápido, ele apresenta uma reduzida queda de tensão direta, né, ou seja, quando diretamente polarizado, mas existe alguns problemas, como por exemplo, normalmente eles não são obtidos aí para níveis elevados de tensão reversa. No teste estático, nós vamos fazer aqui dois testes. Primeiro com a fonte aqui de 5 volts polarizando diretamente ambos os diodos, só que um de cada vez. Por quê? Esse multímetro aqui vai estar medindo a queda de tensão no diodo. E o multímetro da direita nós vamos utilizar para medir a corrente e comparar o desempenho dos dois diodos. Bom, e isso vai ser feito da seguinte forma, pessoal. Nós temos aqui uma carga comum para os dois elementos. E eu vou transitar aqui entre o diodo 1N4007 e o SS56 através do amperímetro, tá? E eu vou colocar aqui a sonda da referência de medição da tensão junto, né, no mesmo ponto. Ou seja, quando eu coloco aqui a minha sonda para a corrente no diodo 1N4007, o que eu vou ter aqui é a medida, então, da tensão direta, 0,7 volts, correto? O circuito do SS56 está aberto e a corrente que está atravessando aqui o circuito ou o ramo da esquerda aqui é 8 mA aproximadamente, ok? Beleza, pessoal. Ó, se eu deixar ele firme aqui, ó, estabiliza próximo aqui de 8,5 mA. Então, de acordo com o que nós estudamos até agora para
os diodos de uso geral. Agora, removendo o amperímetro dessa posição, pessoal, e agora fechando com o catodo, né, do SS56, nós temos aqui que a tensão direta dele é de 0,24, tá? Então nós temos aqui em torno de 240 milivolts apenas de queda de tensão direta, ou seja, uma menor queda de tensão, então ele é mais eficiente na condução da corrente, né? Porque se eu tenho uma menor queda de tensão, logo eu vou ter uma menor potência dissipada no dispositivo, né? E tanto é que sobra mais tensão lá para o resistor, e por isso a corrente é maior, né? A corrente é maior porque a tensão que fica lá no resistor aumentou, porque eu tenho uma queda de tensão menor no diodo. Com esse teste é possível ver ali, né, com mais precisão, a diferença da queda de tensão aí nos diodos quando diretamente polarizados. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, desconectando aqui o ramo da direita, os dois agora estão abertos, e eu vou agora inverter a alimentação, tá? A polaridade da alimentação para fazer o teste reversamente polarizado. Ok, então o que nós esperamos? Esperamos que nessa condição, quando eu colocar lá para medir a corrente nos diodos, a corrente deve ser zero para os dois casos, né? Que vão estar reversamente polarizados. Vamos fazer o primeiro aqui com o N4007. Então observe ali que a corrente é zero, né? A tensão está toda ali no diodo, na tensão da fonte, por isso está a tensão negativa, porque está reversamente polarizado. E agora no outro, né, no SS56, mesma coisa. Aí a pergunta é, pô, mas o SS56, ele não deveria estar conduzindo? Sim, mas não nessa escala, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mudar agora aqui para a escala de microampere. Tudo bem? E agora vamos repetir a medição. Primeiro para o 1N4007, onde nós temos aqui praticamente zero, né, pessoal? Menos de 1 microampere, correto? Já quando nós vamos para o diodo Schottky, observe que nós temos 3 microampere, né? Essa é a corrente reversa desse diodo. Ou seja, ele está bloqueando? Está bloqueando, mas ainda há uma corrente reversa significativa para algumas aplicações. Essa é uma característica que nós estamos vendo na prática do diodo Schottky. Ele bloqueia, mas a corrente reversa dele é maior quando comparado com um diodo de uso geral. Então a gente tem que levar em consideração essa característica na hora de selecionar qual modelo de diodo ou qual tecnologia será empregada num determinado projeto, né? Se essa corrente reversa for significativa, for atrapalhar o funcionamento do circuito, talvez, né, o diodo Schottky possa não ser ali uma boa opção para uso, mesmo em uma aplicação de alta frequência. Para isso, nós temos lá outros diodos, né, ultra rápidos que podem ser empregados. Entretanto, esses diodos ultra rápidos nem sempre vão atender as questões de frequência ou capacidade de corrente, tá? Então a gente tem que ver caso a caso, né, fazer a melhor avaliação possível de qual diodo empregar. Bom, então nós conhecemos mais um tipo de diodo, né, pessoal? Então, em breve nós vamos ver alguns circuitos que vão empregar esse tipo de dispositivo, ok? Então, se esse vídeo contribuiu com os teus estudos, deixe seu like, né? Verifique se você já está inscrito no canal e ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas. Também fica o convite aí para você se tornar membro do clube do canal, que além de estar contribuindo aí com a manutenção do lab, você vai ter acesso aí a conteúdos exclusivos, tá? Confira aí, então, as vantagens do clube, né, para membros do canal. Fique à vontade para deixar críticas, dúvidas ou sugestões aí na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.